Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Nessa aula nós vamos resolver mais questões de acordo com o conteúdo do edital de informática. E lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso de informática para o concurso do Banco do Brasil, ele está disponível para aquisição lá no site v1concurso.com.br. Entra lá que está bem legal o nosso curso. Então vamos lá, já resolvendo aqui a questão de hoje. Um programador web está estudando a adoção de novas tecnologias e percebe que o HTML5 introduziu o elemento letra A, Canvas, letra B, UL, letra C, Meta, letra D, Style, letra E, Script. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é um método que foi introduzido pelo HTML5? Lembrando que o nosso edital pediu especificamente HTML5, por isso eu estou sugerindo para quem está estudando bem focado de acordo com o edital, que tenha preocupação em saber quais foram os elementos que foram introduzidos pelo HTML5, ok? Então vamos lá. Pensando um pouquinho nessa lista, e eu gostaria que vocês agora, antes de responder a letra A, B, C, D ou E, eu quero que vocês olhem o seguinte. Eu fiz uma lista aqui chamada Novos Elementos do HTML5. E é importante que nesse momento você faça um print dessa tela para fazer um estudo inicialmente da nomenclatura desses elementos, desses novos elementos do HTML5 e depois, claro, realizar um estudo identificando a funcionalidade de cada um desses novos elementos. Porque já que o edital colocou HTML5, é bem provável que uma das questões possa pedir justamente entre esses qual é um novo elemento do HTML5. Então aqui eu tenho uma lista que eu gostaria que vocês fizessem um print agora, para depois estudar individualmente cada um deles, mas já é importante saber a sua nomenclatura. Bem, pessoal, voltando à questão, ele apresentou vários elementos ali. Dentre esses apresentados, observa que nós temos aqui como um novo elemento do HTML5 o Canvas, que estava descrito na questão. Agora, claro, eu já vou destacar ele então como a resposta certa, como o gabarito dessa questão, mas não basta isso. Vamos aproveitar essa questão para também entender o que faz o Canvas como sendo um novo elemento do HTML5. Bem, basicamente o Canvas foi desenvolvido para criar uma área de desenho, uma área chamada de bitmap, porque pode ser desenho, pode ser imagens, então cria uma área de desenho no documento HTML, que pode depois, ou concomitantemente, ser manipulada via JavaScript. Quer dizer, se cria uma área de desenho no documento HTML e dentro dessa área nós podemos manipular através de JavaScript, através da linguagem JavaScript, os elementos que vão compor essa área. E o interessante é que esses elementos podem ser elementos de desenho, mas pode ser também a manipulação de imagens, entre outros recursos mais dinâmicos, né? Então ele diz ali, ó, que pode ser manipulada via JavaScript para o processamento de gráficos em tempo real. Quando eu digo gráficos, entenda inclusive imagens que podem ser também processadas dentro dessa área definida pelo Canvas. Observa aqui comigo, eu tenho um documento HTML que eu abri aqui a tag doctype HTML para indicar que isso é HTML5, depois abri a tag HTML indicando que a partir de agora é o código HTML, vem o body ali indicando que a partir de agora eu vou fazer o corpo desse meu documento HTML. E logo depois disso eu coloquei a tag Canvas. Nessa tag Canvas, eu vou definir essa área de desenho. Então eu dei um ID, um identificador, chamei de Canvas, coloquei aqui também a ideia de qual vai ser o tamanho do quadro desse meu Canvas, quer dizer, qual vai ser o quadro onde eu vou manipular um desenho ou uma imagem, depois com o JavaScript, e aqui eu botei 200 por 200, e também coloquei aqui como um background, quer dizer, a cor que vai aparecer de fundo, então background color, green, colocando que a minha cor de fundo desse canvas, dessa área de desenho, vai ser verde. Então, a princípio, na tag Canvas, eu vou definir alguns elementos, escopos que vão identificar tamanho desse elemento de desenho, mas também alguns outros poréns, como, por exemplo, o identificador, como a cor do plano de fundo, que nesse caso eu escolhi verde, e aí eu fechei a tag Canvas. Mas lembra que a partir daí, a manipulação do desenho em si
e o que vai ser feito ou mostrado vai ser feito com JavaScript. Então aqui eu abri a tag script para desenvolver o meu JavaScript, onde eu coloquei aqui a busca do elemento canvas, botei aqui uma outra variável VON, sendo o contexto, e depois eu fiz algumas definições, inclusive criando aqui uma função chamada desenho nosso. Observa, nessa minha função chamada desenho nosso, que eu desenvolvi aqui em JavaScript, eu vou colocar um arco, vou colocar aqui a cor vermelho nesse desenho de arco que eu vou realizar e vou pedir para ele finalmente preencher com o fio, a função fio aqui. Ok? Depois de ter definido isso, então eu vou fechar o meu script JavaScript, vou fechar o corpo desse meu documento HTML, fechei o body, sempre lembrando que para fechar a gente coloca a barra, e fechei também o HTML. Vamos ver como vai ficar a execução desse meu código. Observa, esse meu código em execução por um navegador, o navegador vai mostrar essa imagem. Percebe ali o canvas delimitando a área desse retângulo que eu botei com o fundo verde, o background color verde, e depois o elemento gráfico que eu desenvolvi em JavaScript, que foi aqui esse arco que eu acabei dando as definições dele e deixando em vermelho. Então essa é a função do canvas que lá estava citado na questão. Ali está o meu código. Bem, canvas a gente já sabe que é a resposta então à letra A. Mas vamos aproveitar a questão porque se os outros não são novidades que o HTML5 introduziu, porque o canvas é, agora os outros não são novos, já existiam antes, vamos ver o que eles fazem também. Mesmo que eles não sejam novas tecnologias do HTML5, como a questão sugeriu, mas vamos verificar. O UL, pessoal, o que faz? Ele indica uma lista ou sequência de itens na qual a ordem não é relevante. Então a função do UL é justamente indicar uma lista, mas os itens dessa lista não serão relevantes em sua ordem, quer dizer, ele não precisa fazer a ordenação. Vamos observar o UL em ação. Então abri aqui o doctype HTML para indicar que é um documento HTML5, depois fiz HTML para começar o código, body o corpo, e a partir de agora eu criei aqui concursos, dois pontos, colocando ali, e logo depois o L para criar minha lista. E aí os itens dessa lista eu coloco com a tag li, fecha li. Então eu abri uma lista não ordenada com o L, e o li me diz os itens dessa lista, que eu botei VON, um outro li para item dessa lista aulas e um outro li para itens dessa lista cursos. Fechei o L, quer dizer, eu fechei a minha lista com barra UL, fechei o corpo, barra body, e fechei o HTML, barra HTML. Vamos ver como isso vai ficar aqui no navegador. Percebe no navegador, então ficou lá concursos, e aí os itens da lista não ordenados, lá VON, aulas, cursos. Quando eu digo não ordenados, quer dizer que não tem nenhuma letra indicativa A, B, C, D, não tem número 1, 2, 3, seja numeral arábico ou romano, são apenas marcadores. Eu diria que o L cria uma lista com marcadores, basicamente. Não é uma lista sequencial com numeração ou com letras. Certo? Essa é a ideia do L. Agora, olha o que eu trouxe para vocês aqui para comparar. Eu fiz um outro código onde eu botei OL, e essa é uma lista ordenada, com itens numerados. E aí eu coloquei aqui dentro dos itens da lista aulas, VON e cursos, percebe? Eu não estou falando ordenado em ordem crescente ou decrescente, porque senão alguém me dirá, professor, mas está aulas e está VON, cursos. Não, lista ordenada no sentido de que eu vou dar numeração para esses itens. Aí eu uso OL e os itens da lista com LI. E o UL aqui é uma lista não ordenada, apenas com marcadores, onde eu botei itens da lista com LI também. Vamos ver como é que ficou essas duas listas, a lista do OL e a lista do L, para ver a diferença. Ó. A lista do OL tem 1, 2, 3. E a lista do UL são apenas marcadores. Então pensa em ordenada como sendo sequências de números ou outros tipos de padrões. Agora, não ordenada, que é o L, são esses marcadores que a gente acabou de identificar, certo? Beleza. Vamos para o próximo, o meta. O meta representa os metadados de um documento. É onde nós colocamos os metadados que vão ser absorvidos pelo navegador para entender características importantes daquele documento, mas não tem uma relação com a visualização do usuário inicialmente, a não ser alguns elementos, como por exemplo o title, que a gente já discutiu, né, que estava dentro da ideia, é um metadado, mas é uma outra tag para título. Bem, style agora. Quando a gente fala de style, possibilita a inclusão de informações de estilo no documento, como por exemplo os estilos CSS, que a gente já discutiu em aulas anteriores, que é possível justamente trabalhar com os estilos CSS
dentro de um documento HTML. E depois a tag script, que eu acabei de utilizar, permite que conteúdo dinâmico, scripts e blocos de dados sejam incluídos no documento, como por exemplo JavaScript, que a gente também acabou de identificar no exemplo anterior. Então aqui, pessoal, a resposta certa é a letra A, que isso sim ele diz, um programa web está adotando a adoção de novas tecnologias. E aí ele diz, o HTML5 introduziu o elemento Canvas. Porque os outros, professor, ainda existem no HTML5? Sim, ainda existem, mas são remanescentes de versões anteriores. O Canvas foi o HTML5 que introduziu e a gente acabou de ver a sua função efetiva, né? Beleza, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, coloca um gostei e sempre lembra que nós temos já, pessoal, à disposição lá no site veonconcurso.com.br, vocês podem adquirir o curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, veonconcurso.com.br. Espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!